Deus seja honrado, Deus seja glorificado. Tem sido realmente um privilégio servir ao Senhor em todo e qualquer lugar que Ele nos designar. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos e desejar as maiores bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um neste ano que já vai se iniciar, e guardado pela graça e pela misericórdia do nosso amado Deus. Possamos realmente buscar cada vez mais honrá-lo e glorificá-lo, não somente aqui nessa igreja, nosso servir ao Senhor nessa igreja local, mas também no nosso dia a dia, em nossas atividades, quer seja no trabalho, quer seja também na família. Irmãos, para essa última mensagem, o que realmente falar para os irmãos, né? Que a gente poderia realmente tratar com os irmãos. E queria nessa noite, irmãos, dar uma palavra de exortação também a mim. Não estou me isentando disso. É uma palavra de exortação a todos nós, né? Para que a gente possa suplicar a Deus, né? Para que a gente possa resistir, né? E não permitir que nesse novo ano que já se inicia, sairmos do centro da vontade do nosso maravilhoso Deus. Então é uma palavra de exortação para que os irmãos possam resistir firme, né? Firme no centro da vontade desse nosso maravilhoso Deus. E quero orar ao Senhor e assim pedir a Deus para que possa estar aplicando a sua palavra no nosso coração. Querido e amado Deus, soberano Senhor, a quem seja e será sempre a honra, o louvor e a glória. Graças dou, Senhor Deus, por esse tempo aqui com os irmãos, de conhecimento, de cooperação, de servir ao Senhor, aqui, ó Deus, com a Tua palavra, com esses irmãos. Maravilhoso Pai, agradeço pela Tua misericórdia, pela Tua proteção, a minha vida, a vida da minha família. Quero suplicar, Senhor Deus, que o Senhor use esta palavra para nos exortar, nos motivar, nos fortalecer, nos encorajar para mais um ano, Senhor Deus, que acreditamos ser de grandes desafios. Seja abençoar esta igreja, Senhor Deus, e que inteiramente seja para a Tua honra e para a Tua glória. Seja suprir cada uma das necessidades dos irmãos, seja abençoar, Senhor Deus, ricamente esta obra para a Tua inteira glória. Eu suplico e clamo em nome de Cristo, Teu Filho Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, há uma exortação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Então, irmãos, esta é a exortação do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os seus discípulos em todo o tempo. Não foi só uma palavra de exortação para os seus discípulos ali presente com o Senhor Jesus Cristo, na época em que ele declarou essas palavras antes da sua morte, mas é uma exortação que ecoa durante todos os séculos, pois temos a palavra do nosso Deus viva e eficaz para a nossa época também. Então acolha no seu coração, é uma palavra de exortação do Senhor Jesus Cristo a mim e a você, a esta congregação. Uma exortação, irmãos, que Jesus Cristo está nos convocando a resistir, a ficar firme em meio às aflições que infelizmente nós vamos passar por conta da nossa vida cristã neste mundo corrompido pelo pecado. Agora, irmãos, a Bíblia diz que o crente em Cristo Jesus, por conta da sua vida conformada à vontade de Deus, por conta da sua vida piedosa, uma vida cristã piedosa, ele vai sofrer pressões que vai vir da sua própria carne, e carne aqui se referindo à nossa natureza corrompida pelo pecado, e nós conhecemos bem a nossa natureza humana,
e está contaminada pelo pecado. As aflições vão vir também deste mundo, desse sistema mundano e diabólico, que esse sistema ele é totalmente averso, contrário a Deus e a sua maravilhosa igreja. As aflições também vão vir do próprio diabo, que é a personificação de toda a maldade que há neste mundo. O propósito de Satanás e seus demônios é sempre de opressão, de maldade, de proporcionar tudo aquilo que é ruim à raça humana. E nós, como crentes em Cristo Jesus, não estamos isentos das aflições vindas do diabo. Então, irmãos, essas pressões, elas são diversas, mas o propósito principal delas é não permitir que nós, crentes em Cristo Jesus, possamos viver debaixo da vontade de Deus. Quer seja da nossa carne, quer seja do mundo, quer seja do diabo, o propósito é nos desviar, é nos tirar do centro da vontade maravilhosa e santa do nosso amado Deus. Então, irmãos, a Bíblia vai declarar que a vida cristã, ela deve ser uma vida conformada à santa vontade de Deus, uma vida para a glória do nosso maravilhoso Deus. Então, devo olhar para a minha vida cristã e devo perguntar: minha vida está sendo conformada à vontade de Deus, revelada na sua maravilhosa palavra? A minha vida realmente glorifica a esse Deus maravilhoso? Podemos aí lembrar de Romanos capítulo 12, verso de 1 a 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, Paulo falando, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre é assim, irmãos. A vontade de Deus, ela vai sempre ser agradável, vai sempre ser perfeita, sempre boa para nós. 1 Coríntios 10, 31, Paulo também declarando, diz: portanto, que comais, que bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, devemos dirigir a nossa vida, devemos orientar a nossa vida, para que ela possa estar em conformidade com a santa e maravilhosa vontade de Deus, e para que ela realmente glorifique o nosso maravilhoso Deus. A Bíblia declara, irmãos, que como crente em Cristo Jesus, nós devemos viver em comunidade cristã. Ou seja, o crente, ele é chamado para se congregar, para participar dos cultos da sua igreja local. A igreja não é você na sua casa, você não é a igreja. A igreja é a reunião dos crentes em Cristo Jesus. Você é um membro, um tijolo, uma parte da igreja do Senhor Jesus. Você sozinho não é a igreja de Cristo Jesus. Tira essa ideia que é muito divulgada hoje em dia: eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Você é um membro, uma parte, mas sozinho você não é a igreja do Senhor Jesus. Você precisa estar em comunidade congregada para realmente ser igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é claro em todas as Escrituras que somos chamados não para viver sozinhos, isolados, mas somos chamados para viver em comunidade congregada. Nós somos chamados para viver em comunidade congregada, irmãos, e edificar uns aos outros com os dons que Deus tem nos dado. Deus lhe salvou, Deus lhe redimiu, e Deus vai lhe capacitar com o Espírito Santo. E conforme a soberania da vontade do Espírito Santo, Ele lhe vai conceder, Ele vai lhe outorgar dons espirituais.
Mas esse dom não é para você, esse dom é para o seu irmão. Esse dom é para você usar na edificação do corpo de Cristo Jesus. Esse dom não é para a sua exaltação, não é para o seu serviço. Esse dom é para você compartilhar com o seu irmão. Esse dom é para você servir a Cristo na sua maravilhosa igreja. Nós somos chamados, irmãos, para evangelizar e discipular. A igreja deve evangelizar, a igreja deve discipular. Nós somos chamados como comunidade congregada para as ordenanças do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa cumprir, obedecer, observar as ordenanças do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o batismo e a ceia do Senhor. Nós somos chamados para adorar e servir a Cristo Jesus, para estudar a palavra de Deus e também para perseverarmos na oração. Nós somos chamados também para perseverar na fé em Cristo Jesus e na fé sã doutrina. Nós somos convocados por Deus para viver em santidade. Nós lemos isso há pouco, para sustentar a obra de Deus, para amar a Deus e também uns aos outros e para guardar a sua sã doutrina. Então, por que tudo isso, irmãos, nós devemos fazer? Porque é a vontade de Deus. E tudo aquilo que eu descrevi aqui como realização de igreja local, de comunidade cristã congregada, é a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E isso aqui é bom e é agradável. E isso aqui glorifica a Deus, compreende? Então nós olhamos as Escrituras e nós somos convocados para todas essas realizações como membro de uma igreja local, mas descobrimos que tudo isso é a boa e santa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E descobrimos também que isso glorifica a Deus. Então eu orar, eu estudar as Escrituras, eu contribuir com a obra do Senhor, eu evangelizar, eu discipular, eu servir ao meu irmão com os dons que Deus tem me dado, isso glorifica a Deus. Agora, irmãos, para cumprir a vontade de Deus, requer da nossa parte, como crente em Cristo Jesus, muita luta. Não vou dizer aqui que é fácil, não é fácil. Temos todas essas bênçãos maravilhosas de Deus para usufruirmos em comunidade, em igreja local, mas requer muita luta. Você tem que brigar com a sua carne, você tem que brigar com o mundo, e você tem que brigar realmente com o diabo, porque o que eles não querem é que você faça a vontade de Deus e glorifique a Deus na sua igreja local. Ele não vai querer isso. Em outro sentido, aqueles que se deixam levar por essas coisas, e podemos fazer uma reflexão, uma retrospectiva desse ano na nossa vida, e podemos dizer e chegar, realmente eu não vivi em conformidade com a vontade de Deus durante esse ano. Em outras palavras, queremos dizer que não resistimos firmemente na fé ou no centro da vontade de Deus. Nesse ano, podemos fazer uma reflexão e dizer: eu deixei-me ser persuadido, eu não persisti em viver dentro do centro da vontade de Deus. E por isso, irmãos, precisamos da exortação da palavra do nosso maravilhoso Deus. Requer, irmãos, que o crente tenha uma vida de resistência diante de tudo aquilo que quer impedi-lo dele fazer a vontade de Deus e de glorificar a Deus. Dizer que é fácil, dizer que vai ser tranquilo, dizer que vai ser manso e suave, é mentir para você. Não vai. Certo? Não vai.
tem que ser uma luta, e uma luta constante, uma luta diária, pois a todo momento nós, como crentes de Cristo Jesus, estamos sendo pressionados a sair do centro da vontade de Deus, porque é mais cômodo ficar em casa e ser crente em casa e crente de internet, mas não é o centro, não é a vontade de Deus, e não glorifica a Deus, porque é mais fácil ficar só como crente ouvinte ou assistente, né? E não participar ativamente das atividades da igreja, não se envolver na obra da igreja. É mais cômodo, é mais tranquilo, mas não é a vontade de Deus e não glorifica a Deus. Por mais que eu possa vir à igreja, mas não me envolvo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, não posso declarar e dizer: eu estou dentro do centro da vontade de Deus, porque não estou. Não estou. E precisamos realmente estar constantemente sendo exortado pela palavra do nosso maravilhoso Deus. E o que eu quero dizer, irmãos, é que nesse sentido, resistência é não se permitir sair do centro da vontade de Deus. E é a minha exortação para esse ano que vai chegar, 2024, para que possamos resistir e não permitir, não se deixar permitir a sair do centro da vontade desse Deus maravilhoso. É uma exortação para mim, em primeiro lugar, pois quando estou falando, eu falo a mim em primeiro lugar, e que o Espírito Santo possa acolher essa exortação no coração dos irmãos. Mas, irmãos, eu quero ver aqui um exemplo de um servo de Deus, por nome Neemias, e queremos ver realmente um pouco na vida de Neemias, como ele resistiu, não se deixou permitir sair do centro da vontade de Deus. Agora, irmãos, deixe-me fazer um pouco do contexto da história de Neemias, para a gente se situar aqui no livro. E o livro de Neemias, ele expõe principalmente sobre a restauração do muro de Jerusalém, tá certo? Vamos dizer que essa foi a missão de Deus dada a Neemias, para que ele pudesse restaurar os muros de Jerusalém. Agora, esta cidade, irmãos, ela foi totalmente devastada por um imperador babilônico chamado Nabucodonosor. E aqueles que estão estudando Daniel, aí na escola bíblica dominical, pelo nosso irmão Tiesco, estão bem situados da situação com respeito a Jerusalém. E muitos desses judeus, na época de Nabucodonosor, eles foram deportados, foram levados para a Babilônia. E a cidade, irmãos, ela ficou totalmente devastada. E houve um tempo onde Deus começou a agir para a restauração da cidade e do templo. E quem fez a restauração da cidade e do templo na época foi Esdras, que é o livro anterior a Neemias, que está aí. Mas aos muros de Jerusalém, e também fazer uma reforma espiritual em Jerusalém, coube a Neemias. Mas isso só foi possível depois da queda do Império Babilônico, pelo grande Império Medo-Persa. Depois de 70 anos de cativeiro, Deus começou a agir para a restauração de Jerusalém. Então, Neemias aqui é o personagem principal desse livro que leva o seu nome. E ele tinha realmente uma grande obra de Deus para ser realizada, porque Deus havia disposto o seu coração que ele deveria realmente sair da sua posição cômoda e ele deveria ir a Jerusalém para restaurar aquela cidade de Jerusalém. E Neemias, ele recebe uma visita de algumas pessoas bem conhecidas, dentre elas um dos seus irmãos, e conforme o capítulo 1 de Neemias, ele relata a situação deplorável de Jerusalém e do povo de Jerusalém. E Neemias fica muito comovido com aquela situação. Ele ouviu um relato de destruição, de desolação, de fome, de destruição
da grande e bela cidade que foi Jerusalém, um dia atrás, ou um tempo atrás. E ele fica bastante comovido, ele chora amargamente ao ouvir esses relatos. E a Bíblia diz que ele jejuou e que ele orou, e buscando saber qual era a vontade de Deus. E assim Neemias, ele deixou a sua posição de privilégio. Ele era uma das pessoas que servia diretamente ao rei da Pérsia. Uma posição privilegiada e cheia de honra. Eram duas pessoas que constantemente estavam servindo ao grande rei da Pérsia. E ele vivia muito bem, era bem tratado, roupas limpas, né? Honra. É uma pessoa que está lá servindo ao rei. É uma pessoa que é uma das pessoas que tem o privilégio de chegar à presença do grande rei da Pérsia. É uma das pessoas realmente que tem o privilégio de servir ao rei da Pérsia. Não é qualquer pessoa, né? Tinha que ter qualidades e qualificações para esta função. Mas a Bíblia diz que Neemias foi comovido por Deus em seu coração. Havia uma obra mais honrosa e mais digna que ele foi convocado por Deus a fazer, do que servir ao rei da Pérsia. E Deus realmente pôs a sua mão, e Deus dispôs o coração do rei da Pérsia, e ele realmente permitiu, ouviu o clamor e a petição de Neemias, e ele liberou Neemias para fazer essa obra. E esta obra de Deus que Neemias estava disposto a realizar, irmãos, poderíamos pensar, teve a mão de Deus, a autorização de Deus, Deus foi favorável a Neemias, Deus abriu o coração do rei da Pérsia, Deus realmente protegeu e guardou Neemias, Deus deu todas as condições físicas e materiais para que Neemias pudesse realizar essa grande obra. E poderíamos pensar, ele tem Deus e o favor de Deus, então será uma obra que não vai ter problema nenhum, de que realmente vai ser uma obra onde ele vai realizar com muita paz, com muito sossego, com muita mansidão, sem qualquer aflição, sem qualquer oposição ou problema. Às vezes, irmãos, nós temos essa mentalidade romântica, nós temos esse desejo romântico, e alguns que vão com esse desejo romântico em servir ao Senhor, quando se depara com as oposições, são frustrados, e aí desistem, e saem do centro da vontade de Deus. Mas Neemias não alimentou qualquer um desses sentimentos, ou perspectivas de facilidade, só porque vai fazer a vontade de Deus, tem o aval de Deus, Deus está agindo na vida do rei da Pérsia, Deus deu carta branca a Neemias, e ele conseguiu o favor do rei para realizar essa obra do Senhor. Significa dizer que a obra que ele vai realizar vai ser com toda bonança, com tudo dando 100% certo, com tudo saindo de acordo, né? Ele tendo só alegria e só felicidade, só bonança, fazendo a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não! Precisamos acordar. Isso não existiu no tempo de nenhum dos servos de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, nem na vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Às vezes nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus. Senhor, eu quero sei qual é a tua vontade, eu quero ficar no centro da tua vontade, isso quer glorificar o Senhor. Mas queremos fazer sem qualquer dificuldade, sem qualquer oposição, sem qualquer cara feia. Mas não é assim. Lamento, mas não é assim. E às vezes alguns que vão nessa desejo do coração, né, eles acabam desistindo e deixando e não se permitindo e saindo do centro da vontade de Deus. E
E Neemias está aqui para nos ensinar e para nos exortar a resistir e não permitir a sair do centro da vontade do nosso maravilhoso Deus. Irmãos, Neemias teve que resistir aos ataques de vizinhos que não desejavam a restauração de Jerusalém, que não desejavam o bem dos judeus. Neemias teve também que enfrentar dificuldades dentro do seu próprio povo. Dentro do seu próprio povo. Não foi só pressões externas, mas também foi pressões internas. Mas o que podemos ver na vida de Neemias, irmãos, é que ele resistiu e venceu. Ou seja, ele não se permitiu sair do centro da vontade de Deus. Eu certo estou de que essa é a vontade de Deus. E vou continuar firme na vontade de Deus. Então, irmão, resistência cristã, resistência da vida cristã, isso aqui, irmãos, pode ser no contexto da igreja local, mas pode ser no contexto da sua vida familiar, do seu trabalho, onde também a vontade de Deus abraça esses contextos. E se você está convicto da vontade de Deus, não se deixa, não se permita sair do centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você permaneça firme no seu casamento, você ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, que você resista às pressões do mundo, no que diz respeito às seduções, para se separar. Não é verdade? Qual é a vontade de Deus? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas é fácil viver uma vida de casado? Dentro da palavra de Deus? É fácil criar os filhos na disciplina e demonstração do Senhor? Quem for casar e pensar em ter filho, achando que vai ser fácil, só porque é crente em Cristo Jesus, e está o seu casamento abençoado, os seus filhos abençoados por Deus, tremendo engano, tremendo engano. Vai vir oposições, mas achamos que por termos uma vida cristã, significa esse nome de uma vida fácil. Não é. É fácil mantermos a vontade, ficarmos no centro da vontade de Deus no nosso trabalho? Não é. Nunca vai ser fácil. As pressões vêm. E isso significa resistir na nossa vida cristã, dentro da vontade de Deus e naquilo que glorifica o nosso maravilhoso Deus. Então, irmãos, vejamos aqui algumas pressões que o servo de Deus Neemias sofreu por fazer a vontade de Deus. E podemos aplicar isso na nossa vida. A primeira pressão que ele enfrentou foi o desagrado das pessoas. Note aí Neemias capítulo 2, versículo 10. Neemias, ele sai realmente lá do rei da Pérsia, ele vai até Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, as pessoas sabem que Neemias chegou, ele começa realmente a se movimentar, ele faz uma visita na cidade, olhando realmente a situação desastrosa, desagradável, as portas queimadas, os muros derrubados, muita pobreza, muita miséria, muito mundanismo ali em Jerusalém, o pessoal longe da vontade de Deus, não servindo ao Senhor. E aí diz o texto: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esses homens aqui são lideranças dos povos vizinhos. Ele diz: tem alguém que está desejando o bem desse povo? A pessoa realmente ficou desagradada. Davi disse que não foi só um desagrado pequeno, foi um grande desagrado, com grande desagrado. Então, irmãos, na obra de Deus vai aparecer pessoas que querem nos desanimar, sem dúvida nenhuma. Vai querer nos tirar do centro da vontade de Deus, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Sabe que nós estamos empenhados em fazer a vontade de Deus e servir ao Senhor, e nós vamos desagradar pessoas dentro e fora da igreja, tá bom? Dentro e fora da família,
dentro e fora do trabalho. Pessoas realmente não gostam que a gente faça a vontade de Deus. A vontade de Deus desagrada muitas pessoas, e incrível que pareça, até quem se diz crente em Cristo Jesus. Segunda pressão que Neemias sofreu foi o desprezo das pessoas. O que ouvindo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-nos contra o rei? Neemias 2:19. Isso vai acontecer, irmãos. Pessoas vão usar de zombaria, de crítica maldosa, de murmurações, de falso julgamento ao nosso respeito, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Pessoas realmente vão nos desprezar, mas desprezo mesmo. E às vezes o desprezo a gente sente até na afeição da pessoa, no olhar da pessoa. E isso, irmão, dentro e fora da igreja, isso não é novidade. Mas persista, permaneça firme na obra do Senhor. Você vai chegar na igreja do Senhor. E não tenha dúvida que você pode sofrer por conta de estar servindo ao Senhor, por conta de estar certo da vontade de Deus e querer glorificar a Deus na igreja. Pessoas vão desprezar, vão zombar de você, vão vir com críticas maldosas, vão murmurar daquilo que você está servindo, vão vir com falsos julgamentos. Mas não permita sair do centro da vontade de Deus. Terceira pressão, escárnio das pessoas. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificaram o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazeis esses fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Verificarão dos montões do pó, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Neemias 4:1-3. Note que o texto está caminhando. Neemias está sofrendo todas as expressões e ele não deixou de fazer a obra de Deus. Entende? Desde o início, não parou as pressões. Mas ele não parou, não se deixou permitir sair do centro da vontade de Deus. Continuou. E aí veio os escárnios. Note a expressão, fracos judeus. De fato, irmãos, essas pessoas que estavam ajudando, que foram exortadas por Neemias a ajudar na obra do Senhor, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Deus lhe comissiona, Deus coloca a vontade no seu coração, mas isso aqui quer dizer que você vai fazer a obra de Deus sozinho. Você deve manifestar a vontade de Deus que está no seu coração também na igreja. E Deus vai mover corações a ajudar, a participar, a cumprir a vontade de Deus. Você não vai sozinho. Mas note o que esses homens dizem, chamam de fracos de Deus. Por quê? Porque eram pessoas que de fato eram fazendeiros, perfumistas, ourives, vendedores de peixe. Não eram, vamos dizer, aquelas pessoas mais excelentes e qualificadas na perspectiva dessas pessoas a fazer a obra de Deus. E estavam zombando dessas pessoas. Irmãos, isso também pode ocorrer na nossa vida. As pessoas podem olhar para a gente e nos chamar de fracos, né? E escarnecer por conta da nossa aparência, talvez do nosso jeito de agir, talvez do nosso jeito de falar, talvez do nosso jeito de vestir, do nosso jeito, vão achar alguma coisa para escarnecer. Alguma coisa vão achar,
Isso não vai ser impossível, né? Vão achar alguma coisa em nós, quando estamos realizando a obra de Deus, para nos rebaixar, né? Para escarnecer, para denigrir a nossa imagem. Quarta pressão, semear confusão. Neemias 4, de 7 a 8. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os adonitas, que tanto iam crescendo, olha aí, eles não pararam, iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as volturas se começavam a tampar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. A ideia aí é causar confusão, discórdia, é semear discórdia entre o povo de Israel, é causar divisões, é criar dissensões ou facções, para desviar, o texto é claro, desviar as pessoas do propósito que eles estavam realizando, e que era a vontade de Deus. Isso também pode acontecer quando estamos ouvindo na obra do Senhor, dentro da vontade de Deus. Vai vir pessoas que vão querer, com fofocas, com calúnias, né? Vai querer causar confusão, vai querer semear discórdia, vai querer semear realmente confusões, né? E nós precisamos estar preparados para isso, e não deixar de sairmos do centro da vontade de Deus. Viu lá aquele irmão que você escolheu? Ele não é tão assim, ele falou assim, assim. Vai vir, irmãos, não tem por onde correr. Quinta pressão, tentar envolver em armadilhas. Neemias 6 e 12. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentaram fazer-me mal, diz Neemias. Olha, esses homens estavam constantemente pressionando, achando qualquer jeito para tirar Neemias e aqueles que estavam com Neemias dentro do centro da vontade de Deus. E agora eles chegam de forma piedosa, amorosa. Precisamos ter cuidado com isso. Pessoas estão constantemente contra, né? fazendo mal, e de uma hora para outra se tornam, assim, vamos dizer, santos, piedosos. Mas a ideia aqui, Neemias estava bastante apercebido disso. Ele disse: esses aí estão querendo preparar alguma coisa. Porque, irmãos, arrependimento é possível, sim, mas arrependimento tem que manifestar fruto, e leva um tempo. Mas o que essas pessoas estavam falando com toda essa piedade, com toda essa aparente santidade, era tentar desviar realmente Neemias. E a ideia aqui era tirar ele de lá, ir para um determinado lugar e atentar contra a vida de Neemias. Neemias percebeu que era uma armadilha. Ele diz: o que eles desejam é o meu próprio mal. E quando estamos dentro da vontade de Deus, nós precisamos ter cuidado com isso. As pessoas vão querer armar ciladas para nós, e nós precisamos ter cuidado com essas pessoas. Irmão, incrédulo é incrédulo, precisamos ter cuidado. Só quem pode mudar o coração dele é Deus. E crente ruim existe também, né? E nós precisamos ficar apercebidos, para que essas pessoas não nos envolvam em cilada e nos tirem do centro da vontade do nosso maravilhoso Deus. Sexta pressão, promover calúnia e difamação. Neemias 6, de 5 a 8 diz: então o Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, irmãos, olha como é persistente, o texto vai dizer que já era a quinta vez, me enviou o seu bolso com uma carta aberta na sua mão, e no qual estava escrito: entre as gentes se uniu e Gesem
diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo essas palavras, e que puseste profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente, porque eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizeis, coisa nenhuma sucedeu. Aqui é a palavra de Neemias falando. Mas tudo o teu coração o inventares. Lembremos que nessa época era o Império Persa que dominava. E aí eles estavam dizendo: sabe que Neemias está falando isso aí? É porque Neemias ele quer se tornar rei. Já já a cidade vai ser edificada, os muros também restaurados, e aí Neemias vai se autodeclarar rei de Judá. Ele até construiu aí alguns profetas, para o profeta profetizarem e dizer: ó, Neemias é o rei de Israel. Mas isso tudo aqui era mentira, irmãos. Tudo é mentira. Tudo mentira. E nós estamos isentos a calúnias e difamações? Não estamos. Aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor, aí ele quer ser o dono da igreja, né? Ele quer o dinheiro da igreja, né? Ele quer realmente promoção pessoal, ele quer ser o tal. Sétima pressão: conselhos maldosos, versículo 6, capítulo 6, 10 a 13. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Mehetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. A ideia é que eles levantaram, pagaram um profeta. E aí chamaram Neemias. Neemias não era sacerdote, não era da tribo de Levi. E diz: olha, vem o pessoal aí para matar, e só tem um lugar onde você pode se esconder: no templo de Deus, na casa de Deus. E só quem pode entrar no templo era levita, era sacerdote. E Neemias sabia: eu vou fugir? De forma nenhuma. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, não para fugir. Mas eu também não vou entrar na casa do Senhor. E aí eles estavam dando a ocasião, porque ele não era da tribo de Levi, e aquele que adentrasse na casa de Deus seria, e que não sendo levita, seria morto por apedrejamento. Neemias estava bastante apercebido, né, nesses conselhos maldosos. Tem pessoas que vêm com bons conselhos, né? A gente acha que é um bom conselho, e aí a gente precisa avaliar esses conselhos. Irmãos, muitos poderão até usar de aparente piedade cristã, se dizendo que é um conselho de Deus. Olha, Deus me falou isso, isso, isso. Deus me falou isso, isso, isso. Eu tive uma visão, eu tive um sonho. Deus está falando isso para você. Cuidado. É uma armadilha, pode ser uma armadilha para tirar você do centro da vontade desse Deus maravilhoso. Irmãos, o que nós podemos perceber aqui? Quando você vai lendo o livro de Neemias, todo tem que ouvir assim, certo? Neemias, ele foi movido em seu coração a fazer a vontade de Deus, a glorificar a Deus, numa obra em específico. E ele orou e jejuou ao Senhor, e Deus foi favorável, de fato, a Neemias com respeito a isso.
Mas quando Neemias pisou em Jerusalém, as pressões vieram, e foram duras pressões. Mas o que podemos notar na vida desse servo de Deus é que ele não se deixou permitir sair do centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. Como se diz no popular, chuva canivete, mas não sairei da vontade do meu maravilhoso Deus. Pressões vieram de todas as formas, de todas as maneiras. Difamações, calúnias, conselhos maldosos, falsos profetas, mentiras, armadilhas, tudo vieram para a vida dele. Mas ele não se deixou sair do centro da vontade desse Deus maravilhoso. Irmão, diante das pressões, nós precisamos perguntar a Deus. Temos alguns conselhos aqui que podemos tirar aqui para nós concluirmos nessa noite. Alguns conselhos. Então, diante das pressões, pergunte a si mesmo, e ao Espírito Santo que está com você. Pergunte a Deus em oração: essa obra é de Deus? Pergunte. Essa obra é de Deus? Esta obra é para a glória de Deus? É para Deus essa obra? Para a minha autopromoção? Para que é? É para a glória de Deus? Não tenha dúvida, irmãos, Deus vai responder pelo seu Espírito no seu coração. Deus vai lhe responder. Nós precisamos orar, precisamos perguntar para Deus: Senhor, essa é a tua vontade? Isso é para a glória? Isso realmente é para o teu querer, Pai? Fala em meu coração. E o Espírito Santo vai confirmar isso positivamente no seu coração. Deus não vai lhe deixar na mão, irmãos. Deus não vai deixar. Deus, ele vai mostrar o seu favor. Deus vai claramente mostrar o seu favor, de que essa é a vontade do Senhor. Precisamos orar ao Senhor, buscar ao Senhor, perguntar ao Senhor, sermos honestos e sinceros e dispor o coração para o Espírito Santo de Deus mostrar o favor de Deus com respeito à sua vontade. Note Neemias capítulo 2, versos 18 e 20. Olha o que Neemias diz: então lhe declarei como a mão do meu Deus me foram favorável. Isso Neemias está relatando para o povo, quando ele chegou lá em Jerusalém. Ele foi contar como a mão de Deus me fora favorável. Ele tem evidência. Ele tem evidência de que aquela era a vontade de Deus. Não era um aventureiro. Não estava fazendo por impulso, para se aparecer, por impulso carnal. Ele não estava brincando de fazer a obra de Deus. Ele não estava dizendo: eu vou brincar de fazer a obra de Deus, eu quero deixar meu nome na história. Não é essa a ideia de Neemias. Eu quero deixar meu nome naquela igreja, eu quero deixar meu nome na história, eu quero fazer algo significativo. Não. Deus moveu o coração dele, Deus foi favorável, ele estava claro de que era realmente a vontade de Deus. E ele diz: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Deus tocou até o coração do rei, da qual Neemias servia. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seu servo, nos levantaremos e edificaremos. Essa foi a palavra de Neemias. A convicção que ele tinha de que era a vontade de Deus, de que ele não estava brincando com a obra do Senhor, estava convicto realmente de que essa era a obra desse Deus maravilhoso. Então, irmãos, permita-se ser usado por Deus, permita-se Deus falar ao seu coração, permita-se agir na obra de Deus. Deus vai ser favorável a você, sem dúvida nenhuma. Tá bom? E compartilhe esse favor. Esse favor vai motivar outras pessoas a se engajar e se envolver na obra do nosso maravilhoso Deus. Tem pessoas que diz que tem certeza, convicção da vontade de Deus, mas não demonstra isso. Fica
fica na dúvida, em cima do muro, né? E a mão de Deus agindo, a mão de Deus mostrando, e a pessoa ainda é tímida, né? Amedrontada, e Deus está sendo favorável, abrindo as portas, mostrando os meios, e a pessoa intimidada, né? Amedrontada, ainda em dúvida, acanhada. Deus é favorável, então vai à frente, né? Vai à frente e resista para fazer a vontade desse Deus maravilhoso. Outro conselho, irmãos, orem e vigiem constantemente. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 24, orai e vigiai. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E foi o que mais Neemias fez, a gente vai ver nesse texto. Por exemplo, em Neemias 1, versículo 4, Neemias 1, 24 diz: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Assim que ele recebe a notícia de como está Jerusalém, ele diz: eu preciso orar. Eu preciso orar a Deus. Capítulo 2, versículo 4, ele está perante o rei aqui, aí no versículo 4, quando o rei está falando com ele, ele diz: então orei ao Deus dos céus. Capítulo 4, versículo 9, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte para nós: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos em guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Aqui é vigiar e orar. Sabiam que os inimigos estavam intentando mal contra o povo, eles estavam trabalhando, mas não deixaram de orar e de vigiar. Vamos ficar atentos, vamos ficar persuadidos, né? Temos que orar, mas a oração não vai impedir as pressões, como não impediu aqui a Neemias. O fortaleceu, o orientou, o dirigiu, concedeu sabedoria e perseverança para ele enfrentar todas essas pressões. Mas tem que orar, tem que orar. Outro conselho, irmãos, para nós aqui: exortemos outras pessoas a participar da vontade de Deus e não obrigá-las. Isso é muito importante. Capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Diz assim Neemias: então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém. Há pessoas que estão convictas da vontade de Deus, é da vontade de Deus, é o centro da vontade de Deus, e que vai glorificar a Deus, mas ela quer impor às pessoas. E não é isso que a gente vê no servo de Deus. Irmãos, não podemos obrigar e impor as pessoas a ficar no centro da vontade de Deus e glorificar a Deus. Não posso fazer isso. Não podemos fazer isso. O que nós podemos é exortar, e foi o que Neemias fez, exortou. Exortou. Às vezes nós estamos tão, vamos dizer assim, de certo sentido, meio cego: essa é a vontade de Deus, sei que é a vontade de Deus, estou dentro da vontade de Deus, estou fazendo a vontade de Deus, e queremos obrigar que as pessoas façam, queremos impor as pessoas, e aí acabamos a criticar: só eu faço, só eu estou dentro do centro da vontade de Deus, só eu estou fazendo as coisas para Deus, por que fulano de tal não faz, por que fulano... Você já está desviando do centro da vontade de Deus. Já está. Faça a vontade de Deus, né? Esteja no centro da vontade de Deus. Não obrigue ninguém, não imponha ninguém. Exorte, apenas faça exortação amável. E ele exorta que vamos reedificar. E é Deus que vai convencer as pessoas, não é você, é Deus. É Deus que vai convencer as pessoas a se juntar a você, a fazer a vontade de Deus.
na sua maravilhosa obra. Outra exortação, irmãos, outro conselho: procure discernir tudo pela palavra de Deus, pois ela é que revela acertadamente a vontade de Deus. Oração e palavra do Senhor, oração e escritura. Foi o que Neemias fez. Neemias tinha muito cuidado com os falsos profetas. Nessa época existia profeta, sim, mas Neemias tinha muito cuidado em discernir o que era a palavra de Deus e o que não era a palavra de Deus. Então, quando você está na obra de Deus, vai aparecer muitos falsos profetas, muitas falsas mensagens, muitas falsas exortações, muitas falsas palavras de Deus. E você tem que estar firmado dentro da palavra de Deus. Para nós, melhor ainda, porque nós já temos a revelação completa e já dada por Deus no nosso tempo. Outro, irmãos, mantenha o ânimo no Senhor e na sua obra, pois aquele que começou a obra vai concluí-la. Se seu ânimo for em si mesmo, em você, não vai conseguir. Se seu ânimo vai ser nas pessoas que estão com você, também você não vai conseguir. O seu ânimo tem que ser no Senhor. No Senhor. Aí eu vou buscar ânimo em mim. Esqueça, você vai desanimar. Eu vou buscar ânimo no irmão que está ao meu lado. Esqueça, ele também vai desanimar. Em algum momento vai desanimar. As pressões são duras, não são fáceis. Então o seu ânimo tem que estar focado na pessoa certa, que nunca desanima e nunca desiste. E esse somente é Deus Todo-Poderoso. E é isso que Neemias fez, né? Ele manteve sempre o ânimo no Senhor e na obra de Deus. Ele diz: acabou-se, pois, os muros aos 25 de Elul. Em 52 dias ele concluiu essa obra. E diz: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abasteceram-se muito dos seus próprios olhos. Aí ele diz: porém, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias diz: Deus é que fez esta obra. Então, irmãos, nós precisamos resistir às pressões que vêm sobre a nossa vida cristã. E aqui, vida cristã, estou falando no sentido bem geral. Seja qualquer obra que você vai, movido por Deus no seu coração, a se envolver na igreja local, vai vir pressões, dentro e fora. E o propósito é um só: te tirar do centro da vontade de Deus e de glorificar a Deus. Um só. Seja na sua vida familiar, seja na sua vida no trabalho, você vai sentir o mover de Deus no seu coração, para nesses lugares você fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus. Mas não vai ser um mar de rosa, vai vir pressões. Essas são algumas que eu citei aqui. Mas não permita sair do centro da vontade de Deus, de modo nenhum. É duro, irmãos, a caminhada é árdua, não vamos enganar ninguém. Neemias não está enganando ninguém, Deus não engana ninguém. As pressões vão vir, mas é possível o crente em Cristo resistir. Neemias resistiu. Neemias cumpriu a obra de Deus. Mas precisamos estar firmado no nosso maravilhoso Deus. Para concluir, 2 Timóteo 4 e 5, Paulo diz isso para Timóteo. Paulo, no final da sua vida, ao jovem pastor Timóteo, ele diz o seguinte: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Paulo não vai enganar Timóteo. Você foi ungido, Timóteo, eu te ungi com as minhas mãos, você vai ser um pastor, você vai fazer a obra de Deus. Isso aqui, irmão, vai para qualquer um de nós, qualquer obra, o ministério dentro da igreja local. E ele vai dizer: olha, você vai ser maravilha, não vai ter nenhuma oposição. Não, o que ele diz? Suporta as aflições. Por que certeza? O que eu posso dizer é: suporta as aflições. E no final ele diz: cumprir cabalmente o teu ministério. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, ó Pai, a ti toda a honra e glória.